Oi, turma, aqui é a professora Aline e hoje eu vou falar a respeito dos árabes na África. Ali por volta do século VII, os árabes muçulmanos, eles conquistaram o norte da África e difundiram o islamismo aos berberes, que eram povos ali que ficavam pelo deserto do Saara. Os berberes, por sua vez, eles eram grandes comerciantes e estavam ali difundindo os seus produtos nessa região. Enquanto isso, decidiram difundir também o islamismo para os sudaneses. Os sudaneses, nesse período, eles eram considerados povos de etnias mendingas, os iorubais, né? Não como hoje se diz que os sudaneses são os povos que vivem ali pelo Sudão, mas nesse período eram os povos de etnias que viviam por essa região, tá? Os sudaneses eles também tinham grandes tradições comerciais e eles trocavam produtos entre si. Essas trocas de produtos em pontos estratégicos levaram a se ter cidades prósperas. Isso quer dizer que essas cidades começaram a evoluir devido à economia e esse movimento comercial. Essas cidades também garantiram aos reinos um certo fortalecimento, não só econômico, mas também um fortalecimento de uma forma de atuar politicamente. Outra coisa é que muitas dessas cidades elas acabaram se tornando capitais de reinos e impérios. Em relação a reinos, né, a grandes impérios, pode-se também citar o reino de Mali, ao qual nós vamos discutir nessa aula. Porque o Império de Mali ele foi um império muito extenso e duradouro. Né? E isso se deu justamente porque eles tiveram uma grande possibilidade de guerrear e conquistar e dominar povos, conquistar territórios e dominar povos. É, outra situação em relação ao Império de Mali é que eles davam muita importância ao conhecimento. Então, existiam pessoas que eram transmissores de conhecimentos. Isso quer dizer que eram considerados sábios e que eles resguardavam informações precisas daquela região. Inclusive, um desses transmissores, eles eram chamados de griots. Os griots, eles eram considerados como uma biblioteca viva, ou seja, um acervo de tanto conhecimento que eles tinham sobre os povos, sobre as etnias e sobre tudo que por lá estava acontecendo. Outra coisa, um griot ele poderia tanto ser um homem quanto ser uma mulher. Não havia essa discriminação em relação ao conhecimento, tá? Um griot também ele alavancava, digamos assim, as cantigas, as canções dos grupos e as etnias ali da região. E quando um griot ele falecia, existia todo um ritual. Inclusive, eles pegavam o corpo de um griot e enterravam esse corpo dentro de uma árvore que é chamada árvore de baobá, que era uma árvore ali originária das savanas africanas. E essa árvore era considerada para eles como uma árvore sagrada, justamente porque ela recebia esse corpo, né, um corpo de um sábio. E eles acreditavam que fazendo, né, esse tipo de enterro, eles iriam resguardar a memória desse griot e a memória em si, o seu conhecimento, ele acabaria que perpetuando aos demais. Então, isso era bastante comum eles utilizarem esse tipo de ritual na região. Bom, em relação à formação do Império Mali, que se deu ali por volta do século VIII, ela foi muito garantida pelos próprios povos mandingas, povos de etnias mandingas. E isso liderado por um príncipe chamado Sudiata Keita. Sudiata Keita ele guerreou, conquistou territórios tanto a leste quanto a oeste. E foi dominando povos e ampliando ali os territórios, acabou que fundando, de certa forma, o Império Mali.
Posteriormente, esse príncipe ele vai ganhar um título de Mansa, que é um título que é considerado um título de um imperador. Entende? Então ele vai se tornar o imperador deste império. Né? E justamente ele vai também se converter ao islamismo, e isso conta-se que foi de forma proposital para garantir a participação comercial. Por quê? Porque o comércio ali era movimentado pelos árabes muçulmanos, lembram? Que os árabes muçulmanos eles difundiram também o comércio, mas também expandiram a religião, né? Expandiram ali o islamismo. Então, eles de forma proposital se converte ao islamismo justamente para ter essa participação e garantir a movimentação econômica do seu império. Bom, ele também reforça, como ele vai ganhando extensão territorial, conquistando territórios, ele reforça ali a proteção desse território, do seu império, né? Ele reforça com um poderio militar, digamos, e decide também transferir a capital do império para uma cidade chamada Niani, que era uma região do Nordeste. E ele fez isso justamente para tentar evitar conflitos com os povos de etnias berberes. Durante essa trajetória e essa mudança, né, de capital, as proximidades do império da capital do império vai se dando novas cidades comerciais, e essas novas cidades comerciais elas começam a nascer e começam a fortalecer a parte econômica da região. Contribuiu muito isso justamente para que o próprio império garantisse essa movimentação econômica ali no seu território. E uma dessas cidades que foram sendo formadas foi chamada a cidade de Tombuctu. Tombuctu ele recebia bastante caravanas advindas ali de uma intermediação, né, com o Oriente, para transitar e comercializar outros produtos como o sal, o ouro. O ouro explorado ali do Império Mali mesmo, porque o próprio território Mali ele era um território com bastante minas, então era muito interessante também fazer essa exploração comercial desses produtos. Então a cidade de Tombuctu ele vai ser ali um ponto de partida para essa transição comercial, né? Além de plumas e tecidos e a parte mesmo até alimentar vai ser bastante comercializada nessa cidade. Outra curiosidade em relação a Tombuctu é que com o tempo ela vai ser considerada o centro intelectual, o centro de conhecimento. Por quê? Porque eles vão começar a criar várias escolas, aproximadamente 150 escolas voltadas ao estudo do Alcorão. E isso vai atrair diversas populações, né, com o intuito de fazer esse estudo do Alcorão na cidade de Tombuctu. Com o tempo também se funda uma mesquita, que é chamada Mesquita de Sancoré, e na sequência também se cria uma própria universidade que vai levar o mesmo nome. E enfim, então é uma cidade não tão somente comercial, mas uma cidade que é considerada o centro do conhecimento. Em relação à parte econômica do Império Mali, como eu falei a princípio, que o próprio império ele garantia a extração das minas, a extração do ouro, e além dessa comercialização que era bastante efetiva entre os árabes muçulmanos, entre as etnias, né, eram bastante efetivas e eles eram estrategicamente muito bem, como eu posso colocar, fortalecidos nesse comércio. Bom, e aí não tão somente a parte de ouro, extração de ouro, mas eles faziam também a criação de bovinos, caprinos e animais assim que poderiam garantir a perpetuação desse comércio, tá bom?
E fora também que eles eram bastante habilidosos em relação a instrumentos, eles conheciam bastante como manusear, transformar determinados instrumentos e utilizar o artesanato, trabalhar com metais e criar novas ferramentas, então eles eram bastante habilidosos quanto a isso. Olha, o Império Mali ele controlou ali uma grande extensão territorial, justamente por ter além da garantia em guerras, né, de conquistar e dominar povos, mas por ter um fortalecimento muito extenso, né, e uma preocupação muito extensa em preservar esse império. Bom, esse império ele recebeu em torno de 45 milhões de habitantes e segundo os estudiosos isso se deu, esse fortalecimento e essa duração que ocorreu ali por 230 anos aproximadamente, se pôde perpetuar justamente pelo fortalecimento militar, né? A parte dos arqueiros, a cavalaria, que era bastante importante para aquele período, os lanceiros. Então, essa proteção ali garantia o fortalecimento e a proteção desse império. E também a região em si era uma região próspera, imagina, é uma região de minas, de extração de ouro, então aquilo ali movimentava muito, não só a parte das especiarias, mas o ouro em si movimentou muito e fortaleceu muito o Império de Mali. Outro fundamento para a duração desse império é que mesmo eles utilizando da política de dominação de povos, eles respeitavam as tradições das etnias. Então isso garantia com que esse império ele fosse posteriormente assim até respeitado, né, de certa forma. Então ali pelo século XV, o Império Mali ele começa a entrar em crise. E isso vai se dar justamente por conflitos das lideranças e também porque outros reinos, com o passar do tempo, foram se fortalecendo, tanto garantindo uma extensão territorial, mas também se fortalecendo dentro do comércio, fortalecendo sua economia, como foi o caso do reino de Songhai, que ali por volta de 1470, ele vai conquistar a cidade de Tombuctu, imagina, que era o centro de conhecimentos, né? E era o centro das paradas das caravanas, onde existia ali a comercialização. Então, outros reinos começaram a nascer nesse período. Exemplo, na África do Sul, no deserto do Saara, a população dos bantus, eles foram dando margem à criação de novas cidades, e essas novas cidades garantiram a fundação de um reino, como foi o Reino do Congo, e eles se dedicavam também muito à questão da caça, da coleta e da parte da agricultura. Então eram reinos que começaram a nascer. E outra, ali por volta de 1483, os portugueses começaram a entrar no litoral, né, africano, e também chegaram ao Reino Congo, começaram a comercializar com esses reinos, e essa comercialização se dava em troca de mão de obra, né? Com certeza, pelos relatos que se tem na história, os portugueses traziam produtos como pólvora, armamentos e às vezes até produtos mesmo de consumo e tecidos e tudo mais, por troca de mão de obra escrava. Imagina, esses reinos, eles garantiam o quê? A extensão territorial, conflitando com os próprios reinos ali da região, com outros reinos da região, né? Com reinos africanos também. E aí, quando se ganhava um território, dominava um povo, se garantia mais mão de obra escrava. Então, com isso, o Reino do Congo, ele começou a comercializar com esses portugueses, que por sua vez traziam os africanos ao Brasil e comercializavam com os senhores de engenho. Imagina, século XVI, o que estava acontecendo? Qual era a produção que estava em alta no Brasil? A cana-do-açúcar. Então, era interessante para os senhores de engenho do Brasil fazer a compra desses africanos. Enfim. Agora, a parte cultural dos africanos, ela foi bastante,
e é bastante importante para o Brasil. Digamos, a fala banta, né, como a língua banta, né, como quibundo, kikongo, umbundo, eles influenciaram o português falado no Brasil. Outras etnias como da África, como a etnia Iorubá, por exemplo, contribuíram ali para a fundação dos reinos como o reino de Benin, que é situado ao sudoeste da cidade de Ifé. E esses povos também, os iorubás, acabaram que sendo comercializados da mesma forma como foi outras etnias foram comercializadas no Brasil, não é mesmo? Nesse período. E eles também trouxeram dentro da sua forma de resistência, né, a sua arte. E a sua arte era muito voltada às habilidades relacionadas à escultura. Eles faziam esculturas de rosto tão realistas, utilizavam bronze para esculpir e tudo mais. E muito dessa cultura está espalhada no Brasil, mas inclusive é muito forte lá na Bahia. Né? Na Bahia é bastante forte e você pode perceber isso até mesmo nas próprias canções que são criadas, né? Que são colocadas ali para todos poderem contemplar um pouco, compreender um pouco o que foi a trajetória dessa população no Brasil. Tá? Turma, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Explorem mais esse assunto. Há um acervo grande aí que vocês podem estar consultando, até mesmo na internet. Ela nos abre essa oportunidade de explorar, né, de compreender um pouco mais sobre o assunto. Tá bom? Eu desejo a todos bons estudos e cuca antenada.